Boa noite. A graça e a paz do nosso Deus seja para com todos. É motivo de muita alegria de estarmos mais uma vez na casa de Deus, louvando o seu nome e podermos juntos meditar na sua palavra. Louvado seja Deus por esta noite. E o nosso coração está alegre, eu tenho certeza. Meus irmãos, eu estou distante de vocês, vocês estão com máscara, tudo bem se eu retirar a minha? Ok? Às vezes eu me sinto sufocado para poder falar com a máscara e agradeço a compreensão de vocês. Como o pastor falou, o desafio é algo interessante. Mês da família. Falar sobre a família e, sobretudo, como é a nossa experiência com a nossa família. Isso me alegra, me motiva e, da mesma forma, me traz um peso tremendo, porque nós sabemos que a família é a base da nossa sociedade, é a base de quem nós somos, é a base de todas as pessoas. Qualquer ser humano, né, que nós encontrarmos, ele tem a sua origem, ele tem a sua família. E como essa família é importante na vida das pessoas. Então, falar sobre família é algo muito delicado, é algo muito sério. E quando traz a responsabilidade de trazer um pouco da sua experiência de vida, isso se torna ainda mais sério, porque muitas vezes nós não caminhamos por onde deveríamos caminhar. Mas a graça de Deus é que mesmo não caminhando onde deveríamos caminhar, o Senhor nos leva na sua graça de volta ao caminho correto. E as nossas falhas acabam virando ensinamentos e podem de alguma forma melhorar os nossos dias para frente e talvez instruir outras pessoas. Meus amados, eu tenho 52 anos, quem não me conhece, quem está em casa assistindo, as pessoas que estão conosco há menos tempo. Tenho 52 anos, praticamente nascido em Anápolis, vim para cá muito pequeno, tenho 3 filhos, o mais velho com 22, o do meio está comigo aqui hoje, Lucas, com 19 e um caçula de 15. Sou casado aí desde 1996, então, aí, 25 anos de casado. Quero trazer para vocês, não palavras de exemplo do que aconteceu comigo durante esses anos, mas quero trazer, sim, conceitos e preceitos que nós devemos buscar e tentar aplicar todos os dias na nossa casa. Isso é o que está no meu coração. E que, de alguma forma, esses preceitos os façam reavaliar a sua casa, a olhar um pouco diferente para dentro da sua casa, e achar uma forma de mudar você, algo em você, que possa melhorar a tua família, que possa abençoar os teus amados. Que quando nós falamos em família, né, Ângela, nós lembramos de amor. Nós lembramos de paixão, de aconchego, de vontade de abraçar, de beijar, de proteger. Ainda agora, sentado lá atrás, desculpa a empolgação, meus irmãos, eu estava sentado ali atrás e passa uma família. A mãe na frente, o pai com a garotinha no colo, dormindo, e o pai quase que pisando em ovos, com cuidado, porque estava carregando algo muito precioso no colo. Isso é família para a gente. Isso é família. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos conduza, né, nessa noite em algumas questões que possam nos ajudar. E hoje, mais do que nunca, eu preciso mais ainda do que Deus. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Quando eu vou trazer uma palavra, eu jogo um monte de coisas e vou trabalhando e deixo no último dia para poder montar. Hoje à tarde, quando eu fiz a montagem de uma forma didática para ficar melhor a apresentação, saí para tomar banho, o meu computador reiniciou por uma atualização automática e eu perdi toda a organização. Que os irmãos tenham misericórdia, tenham tolerância comigo, se a coisa não ficar muito bem didática. Mas o que Deus colocou no meu coração está bem vivo e eu gostaria de compartilhar com vocês.
O texto escolhido como texto padrão, texto base, está em Romanos 12, 2. Se os irmãos puderem acompanhar, nós vamos ler apenas um versículo inicialmente. Romanos 12, 2. Todos sabem, texto escrito por Paulo, e algo muito presente nos nossos dias. Diz assim as Escrituras: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, Tu és Deus, e como Deus, o Senhor escolheu também ser nosso Pai. O Senhor nos acolheu, ó Pai, na Tua família. O Senhor nos tornou filhos do Senhor. O Senhor nos trouxe orientações. O Senhor tem nos ensinado o caminho. O Senhor tem cuidado de nós com muito zelo, com muito amor, com muito carinho. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo continue a estar conosco. Neste momento em especial, que possa falar aos nossos corações e trazer, ó Deus, um renovo para a nossa vida familiar. Assim nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, a gente entende que Paulo, ele não faz um pedido simples, é como se ele estivesse fazendo uma súplica à igreja. Um rogo, um pedido muito, muito forte ao povo de Deus, para que não se conformasse com o que estava acontecendo naquela época. Muitos desvios, muitas condutas diferentes dos princípios básicos. E a gente vai trazendo isso para os nossos dias, para o nosso século, para a nossa atualidade, e parece que esses desvios se tornam cada vez mais frequentes e mais escandalosos. Nós estamos vivendo anos, talvez aí há 2 décadas, onde muitas coisas têm acontecido e têm afrontado um dos pilares da sociedade, que é a família. E Paulo traz então a orientação: não vos conformeis. E essa palavra deve ser aplicada então na nossa vida hoje também, para que não nos conformemos com todas essas mudanças radicais que estão acontecendo e que ferem os princípios de Deus da verdadeira família. Mas ele segue dizendo que não vos conformeis, mas não tentando mudar as pessoas, ou tentando a toque de caixa, à força, mudar as situações. O não vos conformeis não é pegar aqui uma bandeira e ir marchar até Brasília. Não é só isso. O não vos conformeis, ele chama a atenção para que mude a sua maneira de ver, a sua maneira de enxergar, a sua maneira de entender as situações, porque somente dessa forma você vai conseguir conviver com a sociedade em harmonia e não com preconceitos e com rejeição. Meus irmãos, mas nós estamos vivendo mudanças muito sérias, principalmente dentro da família. Então, neste conceito, que nós gostaríamos de trabalhar. Quais são os princípios e os fundamentos bíblicos para a nossa casa? Como nós estamos aplicando isso, ou se nós estamos aplicando isso, nós pudéssemos fazer uma avaliação para dentro de casa, da minha casa, não da casa do João, da Maria, do Sebastião. Como eu estou aplicando isso dentro de casa, como eu estou vivendo esse mundo novo. A constituição da família antes era
homem e mulher. Hoje vale tudo. Os filhos gerados ou adotados por homem e mulher com uma união estável. Hoje nós temos exemplos também dos mais variados. Filhos gerados de homens, com auxílio genético, com barriga de aluguel. E isso está se constituindo uma família. Problemas de disciplina. Os pais não podem mais disciplinar os seus filhos como antes. Os papéis são invertidos. Mulheres com tarefas masculinas, homens com tarefas femininas. E tudo isso vai virando um bolo e nós estamos convivendo nesse meio. O nosso propósito, então, é repensar as nossas relações familiares, entender os princípios, definir os valores, avaliar por períodos, namoro, recém-casados, antes dos filhos, depois dos filhos, ambiente físico, emocional, definir necessidades e reconstruir. No Salmo 127, nós temos aí uma explanação maravilhosa, né, de qual é a visão de Deus para a família. Na verdade, nos dois salmos, 127 e 128. Eu vou ler para os irmãos, são salmos de poucos versículos, mas vejam que beleza, que forma como Deus trata a família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado enquanto pleitear com os inimigos à porta. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que maravilha, que maravilha. Essa é a família perfeita. Família onde a base da casa ela é fundamentada no Senhor, construída sobre o alicerce da palavra e dos princípios de Deus. Em Gênesis, texto muito conhecido, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Em Marcos, palavras de Jesus, mas no princípio da criação os fez homem e mulher. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Meus amados, fica claro que, apesar de tudo, o casamento ainda é projeto de Deus. Faz parte do plano de Deus para a vida do homem, a formação da família, e formar uma família iniciando-se com o casamento. A união de um homem e de uma mulher para se tornarem um só.
Veja que graça, que maravilha, o poder do Espírito Santo transformando pessoas diferentes, com criações diferentes, com costumes diferentes, com nível intelectual diferente, e de repente essas pessoas se encontram, se apaixonam e não conseguem mais viver sozinhas, uma sente a dor do outro. Isso é milagre. Isso é milagre. Quantas vezes as pessoas casaram no passado e sequer conheciam seu pretendente, e a ação maravilhosa de Deus transformava essas pessoas em uma só, com a bênção do casamento. É propósito de Deus o casamento. Às vezes pessoas ficam esperando o momento para casar, né? Eu quero me casar quando? Quando eu estiver formado. Eu quero me casar depois que eu formar e conseguir fazer, então, aí, o meu doutorado. Eu quero me casar depois que eu fizer o meu mestrado. Eu quero me casar depois que eu conseguir conquistar um bom emprego. Eu quero me casar depois que a minha empresa estiver funcionando bem. Eu quero me casar depois. A cabeça fica branca. Os anos passam, as perspectivas mudam, o vigor e a força física ficam pelo tempo. Não tenham dúvidas, é muito mais fácil cuidar de uma criança com seus 25, 30 anos, do que com 50, 60 anos. A coluna não aguenta, o joelho não ajuda. A cabeça não tem paciência. Outros pensam, eu só vou me casar quando eu encontrar o par perfeito. Quando aparecer na minha frente, né, e realmente eu tiver a certeza de que é aquela pessoa. E ficam num banco, até uma fotozinha na internet, de uma senhora já bem mostrando o seu esqueleto no banquinho, esperando o homem perfeito para casar. E é isso que vai acontecer. O casamento é a união de dois imperfeitos, mas de duas pessoas que seguirem o propósito de Deus, que é formar a sua família. Então, apesar de todo o contexto, de toda a pressão, de toda a ilusão que nós temos aí fora, de toda a tentativa de convencimento para nos levar primeiro para outros caminhos, tentando colocar a sua vida profissional, o seu status, o alcance ao poder, a sua autossustentabilidade, a sua independência financeira, a sua independência emocional na frente do casamento. Meus irmãos, isso nunca vai acontecer. E muitas pessoas no mundo estão com essa atitude. Nós vivemos aí, hoje, uma realidade de países que estão pagando para que as pessoas se casem, para que elas possam ter filhos. Vocês sabiam disso? Porque o ser humano está fugindo do casamento. E o casamento é propósito de Deus. O casamento faz parte do plano de Deus para a família. Homem e mulher. Esse é o princípio bíblico. Me recordo que, aí trazendo um pouquinho para o pessoal, viu, pastor? Eu me recordo que aqui nessa igreja, há muitos anos atrás, eu vi uma menina muito bonita. Muito bonita. E o meu coração se encheu assim de algo diferente quando olhava para aquela menina. E nós começamos a conversar muito tempo por telefone, nós não tínhamos celular, eu tinha que ir em orelhão, alguma coisa assim, colocando diversas fichazinhas no orelhão para poder conversar com ela. E nós conversávamos por muitos e muitos minutos, talvez até uma hora. As pessoas ficavam preocupadas com o tempo de telefone, às vezes no trabalho ligava e conversávamos por muito tempo. E um dia então, depois de tanto diálogo, eu falei, agora tá fácil, né? Chamei para sair e nós fomos num lugar bacana, um restaurantezinho que não existe mais aqui em Anápolis. E abri meu coração. Você me encanta.
você é a minha vida, eu não consigo pensar em mim sem você. Toda essa emoção do jovem, do adolescente, convicto que está diante da sua amada. Fiz ali a minha declamação, né? Ciente de que ela iria abrir os braços e falar assim, eu também te amo, quero estar contigo. Mas as palavras dela foram, nem se você fosse o último homem do mundo, eu jamais me casaria com você. Confesso para os irmãos que fiquei triste e alegre. Triste porque ela não quis. Alegre porque não tinha concorrência. O problema não eram os outros. O problema era comigo. Então, se eu conseguisse de alguma forma mudar, talvez eu pudesse mudar o conceito. Passado muitos anos, né, nós casamos, hoje tenho 3 filhos, é a minha esposa. Não desista dos seus sonhos, mas coloque Deus no meio deles. Deus nos ajuda a nos transformar para que a sua ação, né, abençoe as outras pessoas. Homem e mulher, casamento, plano de Deus. Aí depois que casam, né, vem aquele dilema, onde vamos morar? Você está incentivando a gente a casar, mas, né, e aí? E uma coisa que a palavra do Senhor nos ensina, e que a sabedoria popular nos traz, eu não estou falando nada de novo aqui, Faidman. Nós estamos falando coisas simples, seu Astolfo. É aquele ditado que quem casa quer casa. Que quem casa precisa de um ambiente seu. Quem casa precisa de um localzinho para construir a sua família. Quem casa tem que sair de casa. E a palavra do Senhor nos ensina nessa direção. Deixará, pois, homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Quem casa tem que buscar o seu lugar, tem que buscar o seu espaço. Por mais simples que seja, deve buscar o seu espaço. Nós percebemos muitas dificuldades em inícios de casamentos, justamente por essa facilidade de as pessoas se casarem e ficarem com os pais. Os pais da noiva, os pais do noivo. E geralmente nós vivemos muitos conflitos. Fabiana e eu trabalhamos aconselhando casais e já escutamos problemas nesse sentido. Das pessoas que hora ou outra se desentendiam, mas algo que os traziam de volta e eles se aproximavam novamente e se beijavam daqui a pouquinho, mas tinham magoado o pai de um, tinha magoado a sogra, tinha magoado o cunhado, tinha magoado o outro, e aquilo vai construindo uma relação desarmônica na grande família. Quem casa, precisa de casa, por mais simples que seja a casa. E depois de casados, será que convém ter filhos ainda hoje? O que diz a palavra de Deus? No texto que nós lemos, de Salmos, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Nós estamos aqui diante de uma declaração de que Deus tinha com ele um tesouro. Algo muito precioso, algo muito valioso. E resolve então colocar na mão de um jovem casal esse tesouro como herança. Dá para entender isso?
Os nossos filhos, eles não vêm do acaso, eles são uma herança, um presente de Deus para nós. Esse é o prisma. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós não queremos aceitar, às vezes nós não queremos ter, e nós estamos recusando o presente de Deus para as nossas vidas. Herança é algo que é dado. Você não lutou para conquistar. Herança é algo de valor. E quem está te dando, quem está nos dando a herança, é o Senhor nosso Deus. Ele está pegando algo que é precioso para Ele e colocando na nossa casa. Que maravilha! Posso eu recusar um presente de Deus? Posso eu fechar as portas da minha casa, Saul, para uma dádiva de Deus? E nós temos que entender, filhos, sob essa perspectiva, que é algo que veio de Deus para nós, para nossa casa. Nós vivemos uma geração onde os filhos estão sendo substituídos. Alguns casais, e em alguns países um número maior. Não é ainda o caso do Brasil. Nós temos no Brasil um número pequeno, mas pessoas estão se casando, estão decidindo encontrar uma outra forma de distração que não sejam os filhos. E aí começam a trazer outras coisas para preencher o espaço do filho dentro da casa. Eu gosto muito de animais. Eu gosto de cachorro, eu tenho cachorros. E é algo que encanta, né, de ver a ligação do animal para com o homem. Mas filho é humano. Filho é ser humano como nós. Filho é presente de Deus. Filho não pode ser trocado por animais, por mais que nós gostemos de animais. Nós escutamos que pessoas estão trocando, sim, é melhor conviver com os animais porque é mais fácil, né? Ele sempre está pronto para te servir, ele não vai te decepcionar, ele não vai te esquecer. Se você brigar com ele, daqui a pouquinho ele está ali de novo. Se você precisar sair para algum lugar, você leva para um hotelzinho e pronto, você leva para a casa da mãe para segurar, você amarra, fica mais fácil. Filho dá muito trabalho. Ainda mais esse mundo moderno, né? Se a gente pensasse, Roberto, em filhos há 50 anos atrás, um país como o Brasil, onde a nossa cultura é a cultura de roça, não é? É a cultura do trabalhador, Feidman, seu Astolfo, pessoas que conviveram com certeza mais próximo dessa realidade. Filho, toda vez que via um filho era bênção, porque era sinônimo de mais mão de obra. É mais força para o trabalho. É mais capacidade de contribuir com o crescimento e desenvolvimento da casa. Alegria. Hoje, quando você pensa em filho, você vem assim, um cifrãozinho ali, né? Mais despesa. Vem despesa. Vem despesa com saúde, vem despesa com educação, vem despesa com vestiário, vem despesas. E muitas pessoas deixam de ter filhos, de ter a honra de receber um presente de Deus, porque não querem ter responsabilidades financeiras com os filhos. Meus irmãos, por mais que te custe um filho, vale a pena. Vale a pena cada centavo investido no seu filho. Aqui então nós estamos caminhando numa base da família. Eu encontrei o meu esposo, a minha esposa. Nós nos casamos e encontramos onde morar a nossa casa. O lugar onde nós vamos viver e criar os nossos filhos, que são heranças de Deus para nós.
Olha o preceito de Deus para a família. Essa é a família fundamentada, estabelecida nos princípios de Deus. E então agora eu recebo essa bênção, esse tesouro, e tenho a responsabilidade diante de Deus e diante das pessoas de cuidar dele, de transformá-lo, de lavrar a vida dele, de cultivar, de lapidar, de estar com ele em todos os seus momentos, construindo nele uma pessoa melhor. Herança do Senhor são os filhos. Deus traz sobre nós essa responsabilidade, e seguindo, uma vez os filhos adultos são lançados como flechas do guerreiro para o alvo. E isso a palavra do Senhor nos mostra, que o filho não é meu, o filho não é seu, o filho é dele para o mundo. O filho é dele para as outras pessoas. E ele é comparado então como uma flecha, algo que você vai usar no momento muito especial, no momento decisivo, as flechas na mão do guerreiro, que vai sacar da sua aljava, pegar essa flecha e atirar para o mundo em direção de um alvo. E Deus certamente o usará com bênçãos, por onde quer que ele andar, porque ele passou por um lar que seguiu os princípios bíblicos. Meus amados, nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, para que lá na frente eles tenham também a responsabilidade de cuidar de nós. Nós, como filhos que fomos lançados, não podemos esquecer dos nossos pais. E aí fecha o ciclo da criação de Deus, pensando em nós como família. Homem e mulher, sua casa, seus filhos. Retorna, vai para o mundo, constitui a sua família, mas cuida dos seus pais. Cuida dos seus pais. A nossa mentalidade, muitas vezes moderna, é cuidar dos pais pensando em pagar um asilo bom para eles. Um localzinho arrumadinho para que eles possam ser bem cuidados. Não é isso que a palavra de Deus nos traz e nos ensina. Nós devemos ser lançados e sempre retornarmos para cuidar dos nossos pais. Nós temos a responsabilidade de, como pais, de educar os nossos filhos, de investir tempo nos nossos filhos. E há uma confusão muito grande nos nossos dias, em função de tempo. Parece que tempo está ficando cada vez mais difícil. Há uma necessidade de estarmos mais rápidos, de conseguirmos fazer mais, de estarmos em mais lugares ao mesmo tempo. E nessa perspectiva de grande amor pelas nossas famílias, em especial pelos nossos filhos, muitos de nós estão se perdendo com as suas atitudes. Nós estamos dedicando a nossa vida e os nossos dias fora de casa. Muitos casais praticamente não se veem. O marido e a mulher trabalhando, sai o marido num horário, sai a esposa no outro, o marido chega num horário, a mulher chega no outro, o marido trabalha de noite, a mulher trabalha de dia, o filho vai para a escola. As pessoas não convivem. E quando nós vamos conversar com essas pessoas, há sempre uma justificativa muito clara. Tudo que eu faço pela minha família e pelos meus filhos. Vocês já ouviram isso? E aí nós queremos nos justificar os nossos desejos, os nossos sonhos, que muitas vezes são pessoais, não são deles. Se você for perguntar qual o sonho do seu filho, é jogar bola com o papai, é aprender a andar de bicicleta. Mas nós entendemos que o melhor para os nossos filhos é uma conta financeira abastada,
é uma segurança para a educação, é uma boa mesa com alimentação farta, é não termos problemas com saúde, e isso então nos leva a nos desdobrar, desdobrar, desdobrar. E quando nós entramos nesse jogo de buscar e buscar e buscar, daí a pouco nós nem pensamos mais no filho, nós pensamos em nós mesmos. A ganância nos invade. E se hoje nós ganhamos 100, amanhã nós vamos lutar para ganhar 150 e depois vamos lutar para ganhar 200. E muitos estão perdendo as suas famílias, porque não têm tido tempo para trabalhar com seus filhos. Mas Alberto, mas são tantas despesas. Como que eu vou conseguir pagar o curso de inglês para o meu menino de 4 anos? Pasme, é 4, é 5, não é isso? Cada vez mais precocemente, nós queremos preparar os nossos filhos para o mundo. Queremos deixá-los sempre em melhores condições do que os outros, e para isso nós temos que arrumar meios de capacitá-los. Aí pega uma criancinha de 4, 5 anos e joga carga, joga peso, joga inglês, joga música, joga dança, joga esporte, e você fica com a mãe naquele leve e traz, correndo, e o pai trabalhando, suando para poder pagar as contas. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas que quando adulto, vai ser muito mais importante para a criança o tempo que ele teve com os pais do que um outro idioma. Eu não tenho dúvidas. O tempo familiar constrói caráter, constrói brilho nos olhos, mostra o caminho. As competências que não forem possíveis de serem adquiridas enquanto estão sob a responsabilidade dos pais, que eles conquistem com as suas próprias forças. Deixe-os sonhar, deixe-os lutar para os seus objetivos. Riqueza para os filhos, status para os filhos, poder para os filhos, minha vida para os filhos. O pai morre, o pai e o filho nem sabem quem foi o pai. Quantos filhos perderam os seus pais e não os conheceram? Porque os pais estavam trabalhando para os filhos. Eu tenho muita dificuldade de lidar com um vendedor de seguro de vida. Porque quando um vendedor de seguro de vida vem te oferecer algo, ele vem nesse caminho. Que você, primeiro, você vai morrer, tá claro, nós vamos morrer. E o que você vai deixar para os seus filhos? O que você vai deixar para os seus filhos? Será que se você morrer, os seus filhos vão ter condições de ter uma boa educação, de continuar estudando na escola privada, ele vai ter condições de competir nesse mercado? Como vai ficar os seus filhos? Nós precisamos formar pessoas. Nós não temos a obrigação e a responsabilidade de Deus de formar patrimônio para eles. Amém? Deus não incube, não coloca sobre as nossas costas a responsabilidade de formarmos patrimônio para deixarmos para os nossos filhos. Mas Ele coloca nas nossas costas a responsabilidade de educá-los e conduzi-los no caminho do Senhor, apesar do caminho que o mundo quer levar. Glória a Deus por isso. Casamentos e filhos, vontade de Deus. Eu fiz uma pergunta alguns anos atrás, aqui eu estive olhando, nós falamos sobre família em 2011. Quanto vale, os membros da família para vocês? Só para a gente ter uma noção. Eu gostaria, não quero que ninguém responda, mas eu pergunto isso para vocês hoje. Quanto vale esposo, a sua esposa?
Esposa, quanto vale o seu marido? É calculável? Pais, quanto vale para você os seus filhos? Filhos, que preço você pode colocar nos seus pais, se for colocar uma etiquetona aqui, né? Que preço? Não é difícil de pensar, ainda mais no nosso meio, e isso é algo nato, algo que está dentro de nós, do nosso coração, é incalculável. Essa é a resposta, imagino, de todos. Não tem preço, não dá para medir, é algo importante demais. Não tem dinheiro nesse mundo que pague. E por que nós invertemos então os valores, se nós deixamos essas pessoas que valem muito para a gente e estamos vivendo num ambiente que vale menos do que isso? Não há um contrassenso? Vale muito, mais que poderia pagar, incalculável minha vida, mais que todo o dinheiro do mundo. Jesus, sempre falando por parábolas, ele conta uma história que o dono de propriedades, um senhor, ia viajar e chamou então 3 dos seus empregados e deu a eles quantias de dinheiros diferentes a cada um deles. A um ele deu 5.000 talentos, muito dinheiro, muito dinheiro. O talento, meus irmãos, era considerado, 1.000 talentos se equivalia a 20 anos de salário. Imagina 5.000 talentos, é uma aposentadoria vitalícia. A minha expectativa de vida é pequena. O Senhor vai e entrega 5.000 talentos para um, entrega 2.000 talentos para outro e 1.000 talentos para um. Sai, passado um período, não sabemos quanto tempo, mas a história, a palavra nos diz então que volta aquele senhor e vai prestar contas com as pessoas que ele deixou os recursos. E o que recebeu 5.000 talentos, chega para ele: meu senhor, aqui está os teus 5.000 talentos e mais 5.000 talentos, porque eu trabalhei com os talentos que o Senhor me deu. Eu investi, eu lavrei, eu coloquei ele para girar, eu coloquei minhas forças nele, e eles geraram mais 5.000, então toma para o Senhor 10.000. Assim aconteceu com quem recebeu 2.000 talentos. Agora a palavra nos fala que o que recebeu 1.000, com medo de perder, guardou, escondeu, protegeu. E quando chega então o Senhor entrega para ele os mesmos 1.000 talentos que haviam recebidos. Meus irmãos, quando Deus coloca os filhos na minha, na sua mão, para nós cuidarmos, o presente de Deus, o talento que Deus está colocando nas nossas mãos, é para nós lavrarmos, para nós trabalharmos os nossos filhos, para nós produzirmos neles coisas boas, para que a gente possa formar neles pessoas idôneas, responsáveis, pessoas que sirvam a Deus, pessoas que sejam conhecidas pela sociedade, não como pessoas de poder, mas como pessoas honestas. Deus coloca os nossos filhos para que nós possamos trabalhar neles. Que maravilha se nós pudéssemos, receber de Deus uma criancinha que não sabe falar, que não sabe andar, mas é o melhor de Deus para nós, foi o presente de Deus para a gente. E nós conseguirmos investir o nosso tempo, termos paciência, termos zelo, e com amor, entregar para Deus de volta uma pessoa que o ame e que ame o próximo. Que maravilha! Alguns de nós, alguns da sociedade, têm feito dos seus filhos o homem que recebeu 1.000 talentos.
Os filhos são adultos e são chorões, são deseducados, são dependentes dos pais, porque não receberam o investimento devido. Não receberam o cuidado, não receberam a dedicação, não receberam o empenho, foram abandonados. Eu recebi de Deus que Deus crie. Infelizmente, meus irmãos, nós temos pessoas adultas que não querem sair de casa, que não querem se desenvolver mais, que não querem seguir sua vida, porque foram criados numa dependência total dos seus pais. E os seus pais não os ensinaram o que era necessário para poder seguir. Quando a gente traz esse conceito, quanto tempo eu tenho, pastor? Já foi? Se eu tivesse me organizado, talvez nós encerraríamos mais rápido. Eu vou tentar parar por aqui, só nesse conceito de que família é patrimônio, é presente de Deus, família é riqueza, família é local, é para ser local de bênção, de alegria, de paz. E se isso não está acontecendo, meus irmãos, nas nossas casas, nós temos que reconstruir. Nós temos que olhar e entender o que está errado em nós, o que está causando essa dificuldade de relacionamento em casa. O que está trazendo esse peso, o que está trazendo a angústia, o que está criando um mau humor dentro da casa. A nossa casa deve ser um lugar de alegria, deve ser um lugar de paz. A nossa mesa deve ser um lugar onde todos possam sentar. Quem casa quer casa, quem tem casa tem que ter mesa. Lembrem disso, tem que ter mesa em casa. Mesa para a gente sentar de frente um ao outro e conversarmos. Nada do menino pegar pratinho e subir para o quarto. Gente, como isso é difícil. Vamos tentar reconstruir a nossa casa. Vamos trazer para a nossa casa, né, aquele aspecto de ser o melhor lugar do mundo, o lugar onde eu quero ficar. O mau humor, ele contagia, mas a alegria, o bom humor também tem essa ação. Uma das coisas que eu aprendi com esses 52 anos foi de chegar em casa ou cantando ou assoviando. Hoje eu assovio o cachorro que vem primeiro, mas tudo bem, mas as pessoas sabem que eu estou chegando. Eu me recordo que quando morava no apartamento e saía, chegava em casa para o almoço, ou no final do expediente, com todo o peso do trabalho, entrava no elevador. Um dia eu parei para olhar no espelho do elevador, eu falei, eu não tenho coragem de entrar dentro de casa com essa cara. É feio. Isso vai desmotivar, isso vai trazer um clima pesado. E aí eu comecei a me policiar para sempre que está chegando no elevador, eu dar aquela massageada, né, aquele sorriso, respira fundo, enche o pulmão de ar, eu vou entrar no ambiente que eu mais gosto. Eu tenho que chegar com alegria, eu tenho que chegar com satisfação, para que a minha casa também se sinta agraciada com a minha presença. Meus irmãos, sempre é tempo de reconstruir. Vamos parar de fazer puxadinhos. Nós queremos consertar as coisas, mudando um pouquinho aqui, mudando um pouquinho ali. Vamos passar uma patrola por cima disso e vamos fazer uma planta nova. Vamos construir uma casa nova, Vitor. Tá no momento da gente fazer isso. Joga tudo por terra. Para de remendar e vamos consertar e vamos fazer do zero. Ah, mas eu não tenho condições, eu não tenho recursos para isso. E no aspecto financeiro, quando você vai pensar, justifica os seus puxadinhos, porque jogar tudo por terra não tem condição.
Mas o nosso Pai tem todos os recursos do mundo para nos ajudar a reconstruir a nossa vida. O nosso Deus tem todos os recursos necessários para que nós consigamos fazer uma casa nova, moradia do Senhor, estabelecida nas bases bíblicas, dos preceitos bíblicos corretos. Que Deus nos abençoe enormemente e que a casa de cada um de vocês seja um local de paz, de alegria, de afeto, e o lugar onde realmente vocês queiram estar e que seus filhos vão querer retornar com seus netos, né, para pularem nas suas costas e brincarem com vocês. É aquele ditadozinho, né, que é a forma mais, uma tradução para avós, né, é algo interessante, acho que muitos já ouviram, só para terminar com um pouquinho de alegria, que é uma definição boa de avós, que avô é aquele burro chucro, aquele cabra esquisito, duro, que o filho amansa para o neto montar. Tá? Que a gente tenha condições de receber os nossos netos nas costas e abraçá-los e levar muito amor e muita alegria. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelos teus preceitos. Perdão, Senhor, se não conseguimos segui-los como deveríamos. Mas o nosso coração reconhece, ó Deus, que este é o caminho, que a instrução do Senhor é perfeita, e nós queremos segui-los. Que a nossa mente, que o nosso entendimento possa se renovar, ó Deus, e que esse propósito venha na nossa vida na frente das outras coisas. Que a nossa casa seja prioridade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, nós queremos parar de correr atrás do vento, de bolhas de sabão, de ouro de tolo. Nós queremos nos dedicar, nós queremos centrar os nossos esforços, os talentos que o Senhor tem nos dado, naquilo que o Senhor quer. Conduze-nos assim, ó Deus, nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, meus irmãos, obrigado, pastor, que Deus os abençoe.